Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje nós vamos falar sobre os 2 últimos episódios da segunda temporada de Snowpiercer, O Expresso do Amanhã, episódios 9 e 10, que chama O Show Deve Continuar e A Caminho do Desconhecido, respectivamente. E vamos lá, o penúltimo episódio, né, O Show Deve Continuar, ele basicamente lida ali com esse tema desse momento logo após a tomada, né, a retomada ali do Sr. Wilford do trem. Então o Sr. Wilford foi lá, pegou o trem, tomou o trem para si e começou a botar as coisas na ordem que ele julga corretas. Então ele começou a separar as pessoas, ele pegou obviamente aquele núcleo todo ali de pessoas, de ajudantes ali do Layton, né, e começou a separar o pessoal justamente para quebrar essa conexão, quebrar essa comunicação que existe entre eles, para tentar evitar, tentar pelo menos minimizar ali qualquer chance de uma rebelião ali posterior. E com isso ele vai lá e pega o Ravi, joga lá para a locomotiva da Big Alice, então ele separa os dois maquinistas, ele pega a Ruth e bota ali do lado dele, que ele tem uma proposta muito interessante para Ruth, ele pega o Layton e joga lá para a parte de reciclagem ali, de limpar o esgoto, né, do trem. E o que é estranho, porque como tem coisas, como as pessoas jogam coisas, né, no esgoto, né? Porque ele tem que filtrar ali manualmente todas as coisas que as pessoas jogam pela descarga, basicamente, né, do trem. Então tem um monte de peças, tem um monte de coisas que vão caindo ali, ele tem que filtrar isso de uma certa maneira, e com isso ele vai, obviamente, pegando equipamentos ali para uma possível fuga. E então ele separa tudo isso, e esse é um episódio, né, esse 9º episódio, é um episódio que é focado bem na Ruth, né, é um episódio dela, e eu acho legal porque ela é uma das personagens também mais interessantes aí da série, né, porque o arco de personagem dela todo vem dessa pessoa que ela é super cega e super crente nessa imagem, nessa idolatria criada pelo Sr. Wilford, para começar a ser uma pessoa que questiona essa imagem do Sr. Wilford, para começar agora para ser realmente tomar rédeas ali nessa rebelião, né, tomar partido de estamos contra o Sr. Wilford, e no finalzinho do 10º episódio, do último episódio da temporada, nós ainda temos a retomada dela com o casaco, né, da hospedaria, né, então talvez ela, enquanto eu não acredito mais no Sr. Wilford como pessoa, eu acredito nesse trem como instituição, né, e então é um arco interessante de personagem todo que ela foi tomando durante as 2 temporadas aí, o que faz com que talvez ela seja a personagem que tem mais crescimento, assim, que tem mais desenvolvimento de história, que tem um arco de personagem com mais altos e baixos, que ela vai mudando, né, que você vê o personagem evoluindo, o que faz com que ela seja uma das personagens mais interessantes, porque outros personagens, apesar de terem diversas aventuras e diversas coisas para fazer, os personagens meio que se mantêm ali acreditando nas mesmas coisas, meio que se mantêm iguais durante as 2 temporadas. Lógico, existem algumas mudanças, mas mudanças menores do que as mudanças da Ruth. Então, eu acho que a Ruth é o personagem que mais se modifica ali, que mais se altera, que mais muta durante essas 2 temporadas. E esse episódio sendo focado nela, né, tem um momento que o Sr. Wilford vai lá e ele vai fazer um novo vagão que estava fechado, e o negócio é tipo um circo, né? E ele faz um vagão de circo e aquela coisa toda. O Sr. Wilford é um cara meio bizarro, assim, né? Ele gosta de umas coisas meio estranhas. Não que circo seja bizarro, mas não é a coisa mais fundamental do mundo para se ter no apocalipse, né? Depois que o mundo acabou, como é que a gente vai sobreviver? A gente precisa ter um circo, né? Não seria uma das primeiras coisas que eu ia pensar pro meu mundo pós-apocalíptico, mas enfim, o Sr. Wilford pensa diferente das pessoas. E aí ele oferece ali pra Ruth, pra ela ser a nova voz do trem, né?
e que era um posto que a Ruth sempre quis, né? Ela sempre almejou esse posto, ela sempre quis e sempre até invejou, né, a Melanie de ter essa posição muito próxima ali dessa imagem do Sr. Wilford que ela tinha, né? Só que com isso ela teria que, como primeira função dela ali, dizer que a Melanie estava morta e tal, que eles descobriram que não, que a Melanie tinha entrado ali em contato, né? E ela nega, né? Ela fala, não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. E nessa o Sr. Wilford fala, então você tá me negando, né? Você tá recusando uma ordem minha. E ela diz que sim, ela se afasta ali e eles tiram o casaco dela, então, olha, você não faz mais parte da hospedaria, né? E com isso ela é jogada ali junto no esgotão, junto com o Layton, né? Ela vai lá para trabalhar com o Layton, o que é uma coisa curiosa, porque no momento primeiro, assim, ela entrou ali, ela fica toda enojada, né? Porque ela é uma pessoa que, querendo ou não, ela está acostumada com o luxo. Apesar dela não ser a pessoa da classe A, né? Da primeira classe do trem, ela é uma pessoa que convive e vive nesse ambiente, né? Ela sempre, desde que o trem se instaurou ali, né? Ela viveu ali na hospedaria, nessa primeira classe, né? Então ela tá acostumada com o luxo, tá acostumada com essas coisas, né? E aí ela é jogada no pior lugar possível, que é no esgoto, né? Então ela se sente enojada lá. E com isso, ela tá ali trabalhando com o Layton e tal, e o Ravi acaba... para mandar uma mensagem para eles, ele acaba jogando um negócio lá, um batom e tal, pelo esgoto com uma mensagem dentro para eles pegarem, né? E saberem que a Melanie fez contato. Até aí tudo bem. E aí, como ela tá lá filtrando o esgoto junto com o Layton ali, ela vê esse batom ali, né? E eu acho engraçado, porque ela, tipo, 5 segundos antes ela tava enojada daquele lugar todo, e aí logo em seguida ela acha um batom e ela considera completamente usar aquele batom, porque ela fala, oh, nossa, um batom, e ela já tá abrindo com, tipo, ela ia passar um batom se fosse realmente um batom. Então eu achei, como assim, né? Ela não cogitou que aquele negócio passou por toda a rede de esgoto do trem pra chegar ali, ela vai botar na boca, né? Mas enfim, eles encontram a mensagem ali e tal, e todo esse 9º episódio, né, ele lida justamente com essa fuga também, essa retomada. Então vem as primeiras ações ali de como que as coisas aconteceram após a tomada do Sr. Wilford, e o show deve continuar, né, como o nome do episódio diz, como continua a luta deles ali para retomada do trem, né. E então eles conseguem lá, enganam o cara da porta, puxam o cara, matam o cara, fogem, então não sei o que lá, e começam a armar todo um estratagema ali para retomar o trem. Então eles falam com uma locomotiva, falam com a outra, começam a se comunicar de novo, né? Então todas essas pessoas da cúpula da rebelião do Layton, né, que estavam separadas, começam a se comunicar de novo. Então o Layton meio que começa a ter ali controle de novo da equipe dele. E ok, esse episódio 9, né, ele lida com basicamente essa história. E depois o 10º episódio final, né, de temporada, o season finale ali, ele lida justamente com a ação da retomada, né, com pega esse cara, derruba aqui, trava essa porta, arromba essa porta, faz isso, faz aquilo. É basicamente a ação, o desenrolar das ações que foram planejadas ali no episódio 9, né, no episódio anterior. E com isso, eles geram um plano lá, conseguem falar com a Alex vai pro lado deles e tal, aquela história toda. E com isso, o plano deles é separar ali a locomotiva do Snowpiercer, né, com alguns vagõezinhos ali, separar. Eles vão lá, resgatam a Melanie e voltam e reencaixam ali, né, então eles vão arrancar um pedaço, tirar, como eles falam no episódio, tirar a cabeça, né, do Snowpiercer, né, e ok, mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho como é que a cena foi construída, né? Primeiro eles queriam parar o trem todo, né? E aí o Sr. Wilford vai lá, retoma a locomotiva da Big Alice e acelera com tudo. Aí o Ben, que tá lá na locomotiva da frente, que é o Snowpiercer, ele freia com todas as forças. Então, por isso que tava naquele outro episódio lá mostrando, né, aquele fogo todo debaixo ali do trem inteiro, né? Porque eles estão um acelerando e um freando, né? Então tem esse confronto aí das duas locomotivas, né? E
Ok, e depois quando eles vão finalmente separar, parece que tava o oposto, porque na hora que separa as duas os dois pedaços do trem, né, o Snowpiercer consegue ir pra frente e o outro vai ficando pra trás. Mas eles estavam ao contrário, né? Enfim, eu não achei que foi muito bem resolvido, porque eles não mostram, né? Obviamente o Ben começou a acelerar e por algum motivo o Big Alice começou a perder força ali, mas eles não mostram isso em tela. Então a última informação que a gente tinha, que tem que ser válida até ser invalidada, né? Ela era que os trens estavam fazendo força na direção oposta, né? Do que eles acontecem quando eles separam. Mas eles obviamente não conseguem separar o trem, porque o Sr. Wilford é mais esperto, não sei o que lá. Nisso, a Josie, que agora ela é a gelada, né? Ela ganhou um nome aí de super-herói, né? Porque ela é o novo Ice Bob, né? Ela tá começando a ganhar superpoderes ali de andar por fora do trem, né? Andar no gelo, né? E ela ganhou uma mão mecânica também de uma personagem ali que aparece do nada e que ela também tem uma mão mecânica. Essa personagem nunca apareceu antes, apareceu nesse episódio e, tipo, só pra dar a prótese mecânica, né? Uma mão mecânica ali pra ela ter duas mãos de novo, né? Porque acho que tava ficando difícil filmar com ela sempre escondendo um braço pra não mostrar, né? Que eles não arrancaram a mão da atriz de verdade pra fazer a série. E então eles resolveram dar uma mão mecânica pra ela. Ok, mas eu nunca gosto de personagens que aparecem do nada, né? Sem serem preparados antes, né? Eles deviam ter mostrado que essa personagem com a mão mecânica existia justamente para preparar essa chegada da mão mecânica ali para Josie. Isso não foi feito, mas ok, tudo bem. E a Josie vai lá e ela, aquele trem, aquele vagão ali, aquário, né? Ela acaba quebrando aquele vagão no meio e separando ali os trens quando ela trinca ali o vidro o suficiente para o gelo, o frio, né, começar a entrar e congelar toda aquela água. A água, quando congela, ela expande, né? Então ela estoura todo aquele vidro e acaba separando ali o trem em duas partes. Parece que também a parte de baixo desse vagão era de vidro também, né? Porque quando quebra tudo, inclusive a plataforma ali do vagão. Então ele devia ser de vidro também e não de metal como o resto do trem. E os trens se separam e... ok, aí esse pedaço da história será resolvido agora, esse confronto aí, Sr. Wilford versus Layton, será resolvido ali na próxima temporada, né, que está a caminho. E eles voltam, né, então eles conseguem com esse pedaço ali, esse trem pirata, né, como eles chamaram, e dar a volta e resgatar ali a Melanie. E quando eles chegam lá, a Melanie não existe mais, a Melanie preparou todo o sistema dela lá para aquecer os HDs dela com os arquivos de que o mundo está se aquecendo, né? E ela redirecionou toda a energia das baterias ali para manter aqueles discos aquecidos, para eles não estragarem por causa do gelo. E ela falou, né? Usa aqui a referência ali de que ela é humana, né, e que ela acabou consumindo todo o estoque de ratos que ela podia comer e ela não tinha mais como sobreviver. E aí a Melanie morre fora de tela. Eu não sou muito fã de personagens que morrem fora de tela. Eu acho que é uma preguiça aí de roteiro, né, não mostrar essa luta dela nesses últimos momentos ali. E eles explicam a morte dela com um voice-over dela falando que ela escreveu num caderno e tal, essas coisas. Eu acho muito preguiçoso essa resolução, é muito preguiçosa essa resolução de como que eles tiraram aí a Melanie da série, como que eles terminam com a personagem. Eu acho muito, muito incômodo. E muito preguiçoso, assim. Poderiam ter resolvido de uma maneira melhor, fazer... eu também não sou muito fã de flashback, mas enfim, seria melhor do que um voice-over explicando o que aconteceu. Mas enfim, poderiam colocar, né, os últimos momentos dela ali, sofrendo e tal, mas talvez o cachê esqueci o nome dela, da atriz, tava muito caro, né? Jennifer Connelly, o cachê da Jennifer Connelly estava muito caro e eles acabaram colocando ela para fazer só o voice-over. Enfim, não gostei de como que eles mataram a personagem, se é que mataram, mas a princípio mataram sim. Ela não voltará para a terceira temporada, o orçamento deve estar curto.
E o Sr. Wilford continua vivo, né? Contra todas as expectativas, porque o Sean Bean sempre morre, né? E ele quase morre nesse episódio, quando ele toma ali uma facada no pescoço ali, mas eles conseguem salvá-lo, né? E duas coisas bacanas, assim, que eu achei nesse episódio, é que Snowpiercer teve um filme antes, né? E no filme, o Capitão América, né, o Chris Evans, ele usava ali, ele era o herói do filme, né, e ele tinha um machado ali, né, e o filme se passa depois dessa série, né, e ele tinha um machado, né, ele usava um machado ali pelas coisas, e esse machado aparece na mão do Leighton nesse episódio, né, eu quase certeza que é o mesmo machado, eu achei interessante, assim, tipo, esse machado que aparecerá lá na frente, já está aqui, né? Já plantaram ali a semente desse machadinho. Achei bacana isso. Enfim, gostei, mas achei um final muito mais ou menos. Eu achei que eles podiam ter tido muito mais cuidado aí, principalmente com a personagem da Melanie, que matar fora de tela é feio. Cadê? Eu quero ver os últimos momentos desse personagem, que foi um personagem muito importante durante 2 temporadas, né? Ela foi basicamente uma protagonista ou co-protagonista ali da série inteira, guiando o trem e tomando decisões e guiando, levando a história pra frente através de suas ações, né? Esse personagem me morrer fora de tela eu achei muito decepcionante, mas enfim, vamos aguardar então a 3ª temporada de Snowpiercer, que é provável que saia esse ano ainda, no final desse ano, vamos ver. Mas é isso, de minha parte foi isso, eu volto daqui a pouco com as minhas notas, então Tico, agora é com você. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, senhoritas e cavalheiros! Por favor, sentem-se para o grande show do Papo nas Estrelas, do Sr. Wilford! Brincadeira, pessoal. Bom, nessa semana do meu aniversário, teremos 2 episódios de Snowpiercer. E que episódios, hein? Ainda bem que esses 2 episódios saíram no mesmo dia, né? O penúltimo e o último episódio dessa temporada, né? E que episódios bons e com grandes surpresas, né? Coisas que a gente não estava esperando que acontecesse. Bom, vamos lá então, né? Para a primeira coisa que acontece no episódio, que é justamente um pouco daquela conversa, um daqueles diálogos internos praticamente que o narrador do dia conta pra gente, né? Dessa vez é mais uma vez a moça daqui, a chefe lá que cuida da organização das festas, né? Ela narra e tudo mais como tá sendo esse, de certa forma, governo do Sr. Wilford, né? E ela fala da ordem e assim por diante, né? Que as coisas acontecem tudo muito organizadamente, as coisas funcionam com um reloginho muito bem engrenado e tudo mais, né? Uma máquina muito bem lubrificada por sangue, né? De chibatadas, né? Embora não seja mostrado nenhum tipo de chibatada e tal, as coisas, mas a gente percebe sempre, o tempo todo, a pressão do Sr. Wilford em cada coisa. Mas aparentemente, na minha opinião, na minha percepção, né, do que a gente viu no episódio passado para o que a gente está vendo agora, eu esperava alguma coisa muito pior do que aparentemente a gente viu nesse começo de episódio, né? Aparentemente, o que o episódio mostra pra gente nessa primeira parte, né, nesse comecinho, é que, sim, acabou a democracia, mas tem essa determinada ordem, né? Não me pareceu ser uma coisa tão ruim quanto parecia antes, né? Esse governo Wilford não está parecendo ser tão ruim, né? E parece só que é uma coisa muito organizada, ordenada, funciona
extremamente hierarquizada, mas funciona como um reloginho, tudo certo. E o próprio Sr. Wilford, ele é só um fanfarrão, né? Ele é alguém que quer farrear, quer se divertir o tempo todo, não digo a qualquer custo, mas a única coisa que tem na mente dele é se divertir, é festa, e assim por diante. Tanto é que justamente o comecinho, né, essa primeira parte, por assim dizer, desse episódio, desse 9º episódio, né, é ele tratando da organização de uma grande festa que ele vai fazer, né, de certa forma de comemoração, basicamente a comemoração do governo Wilford, né. Essa é a impressão que dá essa primeira parte, né, de que não é uma coisa tão ruim quanto parecia, quanto os episódios anteriores, todos os episódios anteriores estavam passando pra gente, né. Mas aos poucos a gente começa a ver, em todos os outros episódios a gente viu o Sr. Wilford muito mal, muito cruel e tudo mais, né. E eu tava esperando que esse episódio já começaria, já que passou tanto tempo, né? Eu esperava muito mais sangue, né? Rolando pra tudo quanto é lado, né? O próprio Clayton, por exemplo, ele não... Eu tava imaginando que ele ia estar dentro de uma gaveta, não tá na compostagem, né? Na reciclagem de material orgânico, né, de comida, esgoto, etc. Bom, tá na cadeia, né? Numa cela que é praticamente um vagão inteiro. Né? Mas é isso. Então não me pareceu uma coisa tão cruel. Mas ao longo do tempo, ao longo do episódio, né, a gente vê, agora sim a gente tá vendo o Sr. Wilford que a gente conhecia, né? A gente vê como o Sr. Wilford é mau. A gente começa aquela questão do censo, né? Porque ele quer esse censo, já começa com aquela coisa de quero voltar com a divisão do trem por classes, né? E assim por diante. O grande ápice, por assim dizer, tem dois grandes eventos, né, nesse episódio. Um é uma festa que ele... Não é uma festa, é um parque de diversões que ele quer inaugurar, alguma coisa assim, e lá aparece, e outra é um jantar, né, que ele vai fazer com pessoas que ele quer conhecer um pouco mais, por assim dizer. Não digo conhecer o inimigo, talvez conhecer um pouco a mente dos aliados do inimigo e assim por diante, né, alguma coisa do tipo. Bom, essa festa que ele tem, esse parque de diversões, ele faz uma prévia, né, uma inauguração só para convidados, por assim dizer, e um deles é justamente a detetive, né, os dois da organização, né, o pessoal lá da secretaria, o pessoal que veste azul. Também tem os dois faxineiros, né, a ruiva que era riquinha e agora é faxineira e o namorado dela também. É isso, basicamente. E a filha da Melanie também. Aí aparece ele entrando de uma forma muito épica, por assim dizer, né? Dá um ar muito grande de... Não sei se vocês tiveram essa impressão também de Alice no País das Maravilhas, né? Com terno, chapéu, né? Chapéu coco, o chapeleiro maluco, né? Deu um pouco essa impressão, né? Deu um ar também dessas luzes e tudo mais, tipo algum videoclipe da Madonna, de alguém do tipo. Uma imagem muito interessante, muito legal, né? Essa imagem dele saindo do túnel. Lá também tem um teatrinho de criança, né? Aqueles... não é bonequinho, né? É de corda, né? E é uma história muito legal. Uma história muito... Em resumo, uma história contando ele, a filha da Melanie e a Melanie, né? Falando a Melanie, eu quero subir aquela montanha. Daí a filha fala, não, chorando.
Daí a filha da Melanie sobe lá a montanha e morre, né? Esse teatrinho eu achei uma coisa muito interessante, muito legal. Na hora me fez pensar aqueles teatros mesmo que aconteciam na antiguidade, na Grécia, em todas as culturas antigas, né? O teatro antigo, né? Em Grécia, Japão, China. E uma das coisas que na hora me fez lembrar é justamente de Beowulf, né? Beowulf tem uma cena muito legal, muito interessante, contando, que é justamente os cânticos e teatro, contando as glórias de Beowulf, né, como ele virou rei e assim por diante, né. Na hora me veio essa referência, né. Uma referência muito interessante também que eu lembro, também no filme de Alexandre, também tem esses teatros, né, contando glórias do passado. O Último Samurai também tem um teatro mostrando um teatro normal do Japão, e também um grande teatro contando glórias do passado do imperador, do atual líder e assim por diante, que a gente consegue ver justamente num dos últimos episódios da última temporada do Discovery, Star Trek Discovery, em que a Imperatriz Jojo vai no universo paralelo dela, né, onde ela ainda é Imperatriz, e lá tem a inauguração da grande nave que ela construiu, e lá tem um teatro também contando as glórias dela em batalha e assim por diante. Então na hora me veio essas referências que eu achei muito legal, justamente porque como naquelas épocas, tirando o Discovery, né, nesse caso, mas nas épocas antigas não tinha, a única forma de contar a história era por meio dessas histórias, desses teatros e assim por diante. E fazer essa referência eu achei muito legal, mostrar a verdade, quer dizer, o seu ponto de vista, né, por meio do teatro, né. Eu achei muito, muito legal, assim, como a própria detetive fala, né, é uma forma de propaganda, né. Eu achei muito legal esse teatro. Logo em seguida tem o jantar, que eu achei muito legal. Essa série toda, principalmente esses 2 episódios, eu achei muito bom. Como os atores são bons, né, como eles atuam bem, você realmente acredita no que está acontecendo e assim por diante. O jantar eu achei muito legal, algumas cenas que eu achei muito boas, justamente a conversa que o Sr. Wilford tem com aquela menina ruiva, que na hora ela tá toda feliz e contente, porque tá com o Sr. Wilford e assim por diante, ela tá super, não digo arrogante, mas super confiante, e ela tá muito bem, né, porque ela tá no time do Sr. Wilford e assim por diante, mas as coisas não são bem assim, né. Isso que eu achei muito legal nessa, de certa forma, psicopatia do Sr. Wilford, né, nesse jantar, né. Ele fazer com que a pessoa se sinta muito bem, muito aliviada, confiante de que vocês estão no mesmo time. Daí, em um segundo ele faz com que você mude de estar totalmente aliviado para totalmente tenso, porque a qualquer momento ele pode te matar, né? Pode fazer com que você morra e assim por diante. Como é que isso acontece, né? Uma das situações, né? Ele conversa ele tá lá questionando a menina ruiva, questionando, né, como que ela lidou com a Melanie e assim por diante. E ela contou, né, que a Melanie mudou o veredito. Daí o Sr. Wilford questiona: pô, mas então você matou aqueles caras, né, ou não matou? E isso realmente fez... isso na hora muda, né, a questão, né? Isso faz dela eu estou no time do Sr. Wilford, opa, eu
posso morrer a qualquer momento agora, né? E realmente você acredita que a qualquer momento ele pode fazer com que ele jogue você para fora do trem, né? Uma cena muito legal, né? Logo em seguida, que eu achei muito interessante, é justamente o namorado dela defendendo ela um pouco, mas também, né? Mais uma vez, ele faz com que você se sinta confiante, alguma coisa assim, mas logo ele joga uma outra carta, né? Faz uma outra jogada e faz com que você... Opa, acho que não estou muito bem nesse jogo, né? E é exatamente isso que acontece, né? Ele fala, que legal, tal, as coisas, mas eu tinha um chefe de segurança, segurança não, da limpeza e tudo mais, que ele cuidava da limpeza dos meus prédios em Nova York. Como é que você está no lugar dele, né? Esse tipo de coisa que ele fala, de, opa, defendi a minha namorada, mas agora eu vou ter que me defender, né? Esse tipo de coisa. E uma das formas com que ele faz para, de certa forma, convencer o pessoal e tudo mais, é tocar uma música. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Não que essa música sirva como qualquer tipo de argumentação ou de... Mas a música faz com que esse personagem cresça muito mais, né? Mostrando alguma coisa que aconteceu, uma habilidade, conhecimento, história que ele tem para fora daquele período que a gente conhece do trem, né? Ou seja, mostrar a história dele antes do trem. Eu achei uma coisa muito legal, uma coisa que enriquece muito a história dele, né? É sempre muito legal ver a história do personagem além daquilo que a gente vê na série, né? Mostrar que o personagem é muito maior do que aquilo que a gente está vendo, né? Mostrar que o personagem é muito mais complexo. Outras duas grandes manipulações, né, do Sr. Wilford nesse jantar também é justamente com a Teal e com a Ruth, né? Manipulações realmente muito grandes, muito pesadas e muito bem feitas também. Com relação a Ruth, uma manipulação muito interessante. É muito legal ver esses vilões que entendem muito bem, jogam muito bem e entendem muito bem o adversário, né? E é justamente aquela coisa que a gente fala, né? O Newton fala também bastante, o herói... O tamanho do herói só é o quanto é o tamanho do vilão também, né? E mostrar um vilão que parece realmente intransponível, né? Um vilão que parece realmente ser um gênio, algo que você realmente tem a impressão o tempo todo de que vai perder, de que não tem como vencer esse cara e assim por diante, faz com que o herói seja mais herói do que seria se não tivesse oponente à altura, por assim dizer. E o Sr. Wilford realmente mostrou que é um dos vilões muito fortes, principalmente nessa série, né? Obviamente é o vilão mais forte e importante dessa série, mas mostrou ser um vilão muito bom, muito grande na ficção de maneira geral, né? Por que estou dizendo isso? Justamente porque ele entende muito bem as pessoas, ele sabe manipular muito bem, direitinho, como, por assim dizer, tocar justamente no seu ponto fraco, na brecha da sua armadura, justamente na ferida, né? Mexer na sua ferida, né? O que ele faz com a Ruth? Ele tem lá um lugar vazio lá o tempo todo. A Ruth fala: senhor, você gostaria que eu tirasse esse lugar, né? Não tem mais ninguém para vir, né? Alguma coisa assim. Daí depois ele fala: não, Ruth, sabe esse lugar aqui que tá vazio o tempo todo? Esse lugar é seu. Daí a Ruth, obviamente, fica toda feliz e assim por diante. Ela senta lá e fala: e traz o outro também e senta lá um na frente do outro, né? Um dos líderes, os chefes da secretaria. E ele fala que a secretaria já está cheia demais, né? Não precisa de 2 chefes, né? Então a gente já imaginar que um vai ter que lutar com o outro ou uma coisa do tipo, né? E ele não, na verdade ele fala:
E vai ser você, Ruth, que vai liderar, né? O negócio vai ficar com você. E é muito legal, muito interessante ver, putz, a Ruth conseguiu justamente aquilo que ela queria, né? Que ela lutou tanto e pelo qual ela o tempo todo titubeou em trair o Layton e assim por diante, porque ela sempre quis estar do lado do Sr. Wilford e assim por diante. O tempo todo, né? E nesse momento que ela justamente consegue aquilo que ela quer, ela fica um pouco com o pé atrás, fica realmente questionando justamente pelas coisas que ela viveu posteriormente. Putz, será que é o que eu quero mesmo? Será que o que eu quero é o certo? Será que eu... E assim por diante, né? Daí a única coisa que ele precisa falar, a única coisa que eu preciso que você faça é justamente falar lá no microfone para todo mundo que a gente não vai buscar a Melanie, né? Dela, acho que eu não vou poder fazer isso, né? Dela recusa e assim por diante e vai pra cadeia, vai se juntar com o Layton. Mas antes disso, tem uma discussão com a filha da Melanie e ela fala, né? Você já sabe o porquê que o Sr. Wilford quer o censo e assim por diante, né? Ele te contou que no Billy Gillis tinha 200 pessoas e agora tem 100, né? Ele matou justamente metade da tripulação e provavelmente ele quer matar a outra metade, né? Justamente por questões de recursos, né? O Sr. Wilford pelo visto, adébito das mesmas crenças, das mesmas ideias do Thanos, que quer matar metade de todo mundo, né? Metade de todo o mundo inteiro, né? Já que agora o mundo é o trem, né? Então matar realmente matar metade do mundo inteiro, né? Ao contrário do Thanos, né? Que num estalar de dedos mataria todo mundo e obviamente num estalar de dedos ele poderia dobrar a quantidade ou quadruplicar a quantidade de recursos, né? Assim não precisava matar todo mundo. No caso específico do trem faz um pouco mais de sentido, né? Ter que matar metade porque não dá para criar o dobro de recursos. De qualquer maneira, é uma coisa extremamente cruel e assim por diante, esse tipo de coisa. A outra manipulação feita nesse nono episódio é justamente a manipulação com a Jill, né? Ele fala, eu preciso de você como conselheira, né? Você tem as suas opiniões, você não tem medo de mim, você fala o que pensa e assim por diante. Eu preciso de alguém como você, comigo, né? Do meu lado, para justamente uma coisa que ele fala, eu não sei onde é o certo e o errado e assim por diante, né? Obviamente ele sabe, mas falando, você vai ser a pessoa que vai falar até onde eu devo ir, até onde eu não devo. Justamente numa das outras conversas anteriores, ela fala que queria encontrar os assassinos dos engenheiros. E agora, nessa conversa, o Sr. Wilford mostra pra ela, né? Foram esses caras aqui, né? Todos eles com a máscara para fazer o pulmão gelado e assim por diante. Daí ela fala, não, eu aconselho você a não matar eles, né? Eles precisam de um julgamento e assim por diante, né? Devem ser presos, não mortos, não executados e assim por diante. Mas infelizmente o Sr. Wilford mata todos eles e é isso. E assim acaba-se o nono episódio, né? Então agora vamos falar agora sobre o último episódio dessa temporada, né? Já nesse 10º episódio de Snowpiercer, né? O último episódio dessa temporada, Caminho Desconhecido, o nome do episódio, é um episódio muito mais de ação, né? É justamente o episódio onde o Layton consegue fugir da cadeia, vai começar de certa forma a fazer uma revolução sozinho, né? Obviamente não é sozinho, mas é um grupo muito pequeno, muito diferente da revolução anterior, né? Onde era basicamente o fundo todo, né? O exército do fundo contra o exército do resto do trem, né? E é um episódio muito corrido, né? Onde o tempo todo acontecem cenas de ações, o tempo todo alguma coisa está acontecendo. Não é um episódio muito diferente do episódio anterior.
embora um seja seguida do outro, né? São episódios bem diferentes, né? O anterior era uma coisa muito mais pensada, trabalhada, planejada, por assim dizer, com muito mais atuação, interpretação dos atores, com muito mais história mais refinada e mais profunda, por assim dizer, com mais camadas, né? O episódio de hoje é muito mais ação, né? O tempo todo coisas acontecendo, justamente as ações necessárias para que o Layton consiga conquistar, de certa forma, conquistar o trem, ou ter o controle, o domínio sobre o trem, para justamente pegar a Melanie e pegar o controle do trem, né? Não só mais como uma questão de controle do mecanismo de pilotagem e assim por diante, mas controle político, por assim dizer, do trem. Logo no começo, os dois encontram o bilhetinho lá do outro maquinista, vendo que eles conseguiram contato com a Melanie. Então, ok, ele e a Melanie e a Ruth, o Layton e a Ruth se unem e conseguem fugir da cadeia, né? Matam o guardinha, encontram a filha da Melanie. Ela mostra para eles onde que está uma entrada secreta e tudo mais. Eles conseguem matar os guardiões que estavam lá, tomam o controle daquela parte e logo em seguida já vão direto em direção à parte da frente, né, para poder tomar o controle da parte da frente. Uma coisa muito interessante, né, que justamente o cara, o maquinista, né, da frente, né, do Snowpiercer, ele consegue, de certa forma, não é desvencilhar, colocar o cara para fora, né, da locomotiva, não, da sala de comando, né, de controle, e tá só ele e a moça, né, chefe de segurança lá, né. Eu falo, eu não quero bater em você, e assim por diante, né, tipo aquela coisa, não bater em mulher, e assim por diante. E aí a gente vê que ela era muito mais forte, mais poderosa, sabia muito bem lutar, né? E aquela coisa, né? Não é ele não é ela que está presa com ele, né? É ele que está preso com ela, né? Então mostrou uma briga muito interessante, né? Obviamente ele venceu, não porque ele é homem, mas porque ele era bom, do time do time que tinha que vencer no episódio, né? Bom, de qualquer maneira, ele venceu, e é isso, consegue tomar o controle do trem, e ele consegue fazer o desvio e entra no desvio para pegar a Melanie, né? Enquanto o trem ele faz aquele desvio, né, as rotas são bem diferentes, né? E o Sr. Wilfred ele percebe que a rota mudou, porque as xícaras começam a trepidar e assim por diante. Ele consegue perceber que tem alguma coisa de errado. Ele questiona um pouco a filha da Melanie, né, que estava lá na sala com ele, né, num certo café da manhã, por assim dizer. Ela fala, não, tá tudo bem. Ela falou com o maquinista, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é só uma avalanche e assim por diante. Mas não cola, né? E ele vai lá pra janela e vê que realmente o trem tá fazendo desvio para pegar a Melanie, né? Nessa ele já de certa forma toca o alarme vermelho, né? Pega os seguranças e assim por diante e vai atrás do Layton e assim por diante. É uma das coisas que ele vai direto para a cabine dele, onde está um dos maquinistas, né? Eles conseguem abrir a porta lá do maquinista e eles matam o maquinista, e o Sr. Wilford, né, acelera o Big Alice. Daí dá justamente aquela cena onde a gente viu a Melanie correndo, né, tentando para poder pegar o trem, né?
Mas infelizmente não deu certo, e agora a gente vê o porquê que não deu certo, como não deu certo. E realmente é uma experiência muito interessante, né? Justamente fazer essa conexão entre esses dois episódios. Logo em seguida, eles, de certa forma, perdem o controle, né, do trem, mas não perdem. Eles perdem o controle do trem, de certa forma, porque o Big Alice ele é mais forte do que o Snowpiercer, mas felizmente acaba surgindo a ideia de que tem uma forma ainda de pegar a Melanie, né, que é justamente dividindo o trem, né, um trem ele se separa e consegue pegar que faz um desvio ou vai mais rápido, ou não sei como é que eles iriam fazer para voltar e pegar a Melanie, mas de qualquer maneira, o plano agora é dividir o trem, e o Layton, e um dos lugares para pegar o trem é justamente aquele trem aquário, né? Uma coisa que realmente é muito triste, né? Justamente nessa cena, que a vida marinha da Terra, pelo menos a vida marinha que estava no trem, morre. Como? Porque justamente um dos lugares para fazer essa divisão, né, entre os trens é justamente nesse carro, né, onde está o aquário, né? Mas como tinha que ser, né, não dá certo. O engenheiro que estava do lado do Layton agora, que estava desfazendo as conexões, alguma coisa assim, para poder fazer justamente esse desligamento. Ele é pego no meio, né? Os guardas pegam ele, batem nele e assim por diante. Ele não consegue, né, terminar de fazer o que tinha que fazer. Mas lembram que episódios anteriores, a namorada do Layton, ela tinha sido feito aquele tratamento e assim por diante. Então, aquele tratamento deu muito certo. Esse tratamento fez com que ela se tornasse a Mulher do Gelo, né? Ela ficou muito mais forte do que o Bob do Gelo. Ao fazer isso, né, ele ordena com que ela vá para frente, quebre a janela da locomotiva e mate todo mundo, e pegue o controle do trem de novo. Ela não faz isso, e na verdade o que ela faz é justamente quebrar o trem no meio, né, ao quebrar o gelo do aquário, e explode, fazendo justamente essa separação entre os trens, né? E ok, beleza, os três são separados, e depois dessa separação a gente vai justamente para o grande finale, né, que é justamente pegar a Melanie, né? Depois dá um certo lapso de tempo, né? A gente não sabe quanto tempo se passou até esse exato momento, mas depois eles vão lá encontrar a Melanie, né? Tem lá o Layton e a filha da Melanie, né, indo até o abrigo para encontrar a Melanie, e eles encontram lá, infelizmente eles não encontram a Melanie lá, né? Eles encontram os HD externos que ela estava guardando, estava lá no quentinho, que é isso, estava uma carta lá também. E aí vai a grande surpresa, né, que pra mim foi uma grande surpresa, e eu não gostei muito dessa surpresa. Foi uma surpresa ruim pra mim. Foi uma carta, não digo de suicídio, mas uma carta de despedida da Melanie pra filha, né? Torcendo pra que a filha tenha um bom futuro, que ela tenha um futuro fora do trem e assim por diante, né? E assim ela poderia seguir. Ela diz que comeu todos os ratos e assim por diante, e que agora ela podia simplesmente sair andando por aí, né? E aparentemente é o que tudo indica, é o que a Melanie fez, né? Ela comeu todos os ratos que podia, durou tanto quanto dava para durar. Depois ela simplesmente saiu andando simplesmente saiu andando no trem, saiu andando na neve, né? E é isso. Daí o episódio acaba aí. Agora eles vão em direção ao que restou do Snowpiercer, né, e do Big Alice, pra vamos voltar agora e tomar o controle do resto do trem.
Isso eu achei triste, né? Porque a Melanie é um personagem muito legal, muito interessante, né? Ela é uma atriz muito boa, né? Fiquei triste com a partida dela. O que será que aconteceu para ela sair, né? Obviamente deve ser aquelas questões contratuais. Provavelmente ela deve ter, ela queria um pouco mais, a produção não podia pagar, ou ela tinha algum projeto mais interessante para fazer, alguma coisa do tipo. Mas independentemente de qual seja o motivo pelo qual ela não está mais na série, né? Eu achei que é uma coisa triste, né? Eu achei que eu acho que ela deveria continuar nessa série. É isso que eu tinha pra dizer sobre esses 2 episódios que lançaram hoje. Vamos lá então agora para, não digo considerações finais, mas para a nota, né? Eu vou dar 3,5 para esse conjuntão, esse pacotão de episódio, né? Eu achei o episódio 9 melhor, mais bem feito, com mais camadas de personagem, mais elaborado, né? Um episódio mais em que realmente os atores pudessem usar todo o seu potencial, né? Onde toda a sua capacidade e talento de atuação, de interpretação pôde ser utilizado, né? Já nesse último episódio, não, né? Foi só um episódio de luta, né? Um episódio de ação, né? Mas é isso, eu gostei dos 2 episódios, eu vou considerar os 2, esse pacotão aí com 3,5 de episódio. Realmente essa questão da Melanie eu não gostei, acho que é um erro do pessoal. Se tiraram ela, eu acho que foi um erro. Caso ela tenha saído, bom, espero que ela tenha um projeto melhor, né? Mas queria que ela tivesse continuado, a Melanie. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado por tudo, obrigado por nos aturar nessa grande conversa sobre esse episódio. E a gente se vê no futuro e até mais. Então é isso aí, Tico, muito obrigado. Vamos lá, vamos ver quanto que eu vou dar para esses episódios. Eu acho que eu vou pro 9º episódio. Eu gostaria de ter dado um 3,5, mas eu vou dar 3 para esse episódio. Achei um episódio bem média, bem ok, mas achei interessante. E pro último episódio eu vou dar 2,5, que matar um dos personagens principais da série fora de tela, assim, tipo, me decepcionou muito, assim, muito. Eu queria ver os últimos momentos de um personagem. Eu não sou contra a morte de personagem, mas eu sou contra a morte ruim de personagem. E essa foi uma morte ruim. Enfim, vamos ver se eles mataram mesmo a Melanie na próxima temporada, mas eu acredito que sim, tudo indica que sim, né? Se bem que tem a regra de ouro aí, que se você não viu um corpo, o personagem pode estar vivo ainda, mas veremos. Então é isso aí, muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.